2 das proibições. Artigo 242. Ao funcionário é proibido: inciso 2, retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Inciso 3, entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Inciso 4, deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Inciso 4, tratar de interesses particulares na repartição. Inciso 6, promover manifestações de apreço ou desapreço dentro de repartição ou tornar-se solidário com elas. Inciso 7, exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Inciso 8, empregar material de serviço público em serviço particular. Artigo 243. É proibido ainda ao funcionário: inciso 1, fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou como representante de ordem. Inciso 2, participar da gerência ou administração de empresas bancárias, ou industriais, ou de sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por este subvencionadas, ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Inciso 3, requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria. Inciso 4, exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotada. Inciso 5, aceitar representação do Estado estrangeiro, sem autorização do Presidente da República. Inciso 6, comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. Inciso 7, incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Inciso 8, praticar a usura. Inciso 9, constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Inciso 10, receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Inciso 11. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito. Inciso 12. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 desse artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. Artigo 244. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Capítulo 2 das responsabilidades. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar à Fazenda Estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade: inciso 1, pela sonegação de valores e objetos
confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimes, instruções e ordens de serviço. Inciso 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Inciso 3. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos de receita, ou que tenham com eles relação. Inciso 4. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Artigo 247. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão, em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Artigo 248. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Parágrafo único. No caso do item 4 do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que é, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas as repartições ou desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que, no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 e 248, o exame da pena disciplinar em quem correr. Parágrafo 1º. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Parágrafo 2º. Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria, ou do fato que deu origem à sua demissão. Parágrafo 3º. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial, por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena,